Fala, cara, seja muito bem-vindo aí a mais uma das aulas do teu treinamento, né? Eu percebi aqui que eu iniciei aqui uma aula sobre painéis, de congelar painéis. Eu acabei fugindo um pouquinho do assunto aqui nesse vídeo. Mas estou fazendo isso aqui mais direcionado, mais direto ao ponto, para a gente não perder tempo. Deixa eu abrir aqui um Excel. O caso foi essa aqui, né? Eu fiz esse design e vim aqui para dados, para falar desse recurso de congelar painéis. Pronto, a dica que fica, né, a lógica desse recurso é a seguinte, né? Se você dá um clique em congelar os painéis, o segundo e o terceiro só vai congelar a primeira linha, né? O segundo aqui só congela a primeira linha. Você pode fazer o que eu fiz na aula anterior, né? Colocar campos aqui e deixar isso congelado. Eu já falei disso. Que é essa paradinha aqui de deixar uma área pronta aqui, você pode ir rolando e ela sempre vai estar visível. Para desfazer, não tem como desfazer. Eu posso desfazer um preenchimento ali, mas o painel continua congelado. Se você quiser descongelar um painel, você vai ter que dar um clique aqui em exibir, vai ter que dar um clique aqui em congelar os painéis e vai ter que dar um clique aqui em descongelar painéis. Ele vai descongelar. Aí a terceira opção de congelar painéis é manter a primeira coluna visível quando ela for rolar, né? Falei disso na aula passada também. Aí, nesse caso aqui, se eu vier aqui para o lado direito, daí ela continua aqui, né? Visível, a primeira coluna. Eu preencher ela de amarelo. Lembrando sempre que se eu der um Ctrl Z, eu só desfaço a última ação feita, né? Mas o painel continua congelado. Quer descongelar um painel? Vai lá em exibir, vai lá em congelar painéis, vai aqui em cima em descongelar os painéis. Beleza, daí o primeiro exemplo que eu dei foi esse aqui, que é o primeiro, que é congelar os painéis com base em uma seleção. A seleção sempre vai ser a danada da célula ativa. Você tem que colocar na cabeça esse desenho aqui. Deixa eu criar um desenhozinho aqui com Excel. Fiz um quadrado aqui, né? Fiz uma seleção de um quadrado relativamente perfeito. Estou preenchendo isso com alguma cor aqui, só para destacar. Essa cor não, para o que eu quero é melhor um cinza. Pronto, então suponha que eu queira colocar borda nisso aqui, né? Só nessa parte superior e nessa parte esquerda. Como é que a gente vai fazer isso? Estou selecionando essa área cinza, que eu preenchi com cor de preenchimento cinza. Ficou claro isso aí, né? Então, estou vindo aqui em borda, né? Daí tem várias bordas aqui que eu posso usar pré-definidas. Lembrando que essas linhazinhas que tem no Excel aqui, elas só servem para você ter uma referência. Se você pedir para imprimir uma planilha, essas linhas aqui, elas não vão ser impressas, certo? Por exemplo, aqui se eu der um Ctrl P, ele me manda aqui para visualizar a impressão. Você vê que só o elemento cinza que eu preenchi com um balde de tinta que está visível. O resto da planilha, a folha de papel está branca. Então, se eu fosse imprimir essa planilha agora, nenhuma dessas linhazinhas que tem aqui em cada coluna e linha do Excel ia ser impressa. Quando você pede para imprimir um documento a primeira vez e você cancela essa impressão, já vai aparecer essa linhazinha tracejada aqui, que é a linha que delimita, né, até onde você pode criar até onde você pode imprimir na folha de papel que está configurada em um dado momento no Excel. No meu caso aqui está configurado para o A4 e ele está em modo retrato, em pé, na folha de papel. Por isso que essa linhazinha tracejada está aqui. Mas isso já é outra coisa para outra aula. Vamos focar aqui nos painéis. Então, eu estou selecionando essa partezinha aqui, ó. Eu estou vindo aqui, estou dando um clique em bordas. Aí tem várias, né? Eu não quero escolher nenhuma delas, eu quero uma personalizada. Então eu vou dar um clique aqui em mais bordas, certo? Ele abre a janelazinha lá de formatar a célula que eu já ensinei em várias aulas aqui do treinamento. Lembrando que tem um atalho para essa janela que ela é muito importante, né? Ela tem muito recurso para você personalizar as células do Excel. E o atalho para ela é um Ctrl, exclamação ou Ctrl, a tecla número 1.
Nesse caso aqui, eu quero configurar as células que estão cinzas. Então, estou selecionando todas elas, segurando o CTRL com a mão, apertando o número 1, a tecla exclamação com a outra mão. Daí ele abre aqui o formatar célula. Perceba que ele abre em número, né? Aqui, ó. Agora, se porventura eu fizesse de outra forma, se eu desse um clique aqui, ó, em mais bordas, e desse outro clique aqui na parte inferior em mais bordas, ele ia abrir a mesma janela, a diferença é que não ia estar marcada aqui, ó, a guia número, ia estar marcada aqui a guia borda. A diferença é mínima, né? Então, é por isso que eu não gosto de, num treinamento presencial, num curso meu, eu ficar ensinando esses atalhozinhos, essas coisinhas que tem aqui, certo? Para o aluno ficar utilizando isso com o mouse. O profissional, ele vai usar uma ferramenta, um recurso que vai estar disponível ali em praticamente todas as versões de Excel, que é esse comando aí, o CTRL, exclamação. Então, estou segurando o CTRL, apertando exclamação, ele abriu ali, ó, formatar a célula. Aí eu dou um clique aqui nas minhas bordas e o que é que eu quero aqui? Eu quero colocar uma borda aqui no lado esquerdo, uma borda aqui no lado da parte superior, certo? Eu quero que essa borda seja relativamente larga, né? Então, tem uma aqui, ó, que é uma mais grossa, né? Automático, a cor aqui significa que a cor está preta, certo? Vamos deixar ela preta mesmo. Aí eu posso escolher aqui onde eu quero a minha borda, né? Eu quero aqui, ó, no lado esquerdo, então vou ter que marcar isso aqui. Tá? Vai aparecer uma borda aqui no lado esquerdo. E eu quero aqui na minha parte superior. Vai aparecer uma borda aqui na parte superior também. Ficou claro isso aí, né? Então, estou dando um OK. Estou dando um clique fora. E esse desenhozinho aqui, vamos dizer assim, ele ficou aqui. Então, perceba, vamos supor que eu queira congelar essa planilha, os painéis, né? Daqui, ó, da coluna 1 até a coluna 6. A linha, perdão. Então, estou marcando aqui do 1 até o 6, certo? E estou preenchendo isso com a cor bem, um tom pastel, alguma coisa bem suave. Um azulzinho, tranquilo? Então, essa parte superior aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas que eu preenchi com a cor azul. E aqui, ó, no lado direito, eu quero fazer a mesma coisa com a coluna A, B, C, D, E e o F. Certo? Você vê que eu selecionei agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Perfeito? Então, eu dei um clique aqui no 10, puxei aqui para o F, coisa básica. Estou indo num balde de tinta aqui, já está configurado com esse azulzinho, né? Então, eu dou um clique aqui de novo. Ele preencheu tudo ali para mim. Então, vamos supor, aqui não tem nada congelado ainda. Se eu rolar para baixo, ó, ele rola normal. E se eu começar a dar cliques na certa direção para a direita, eu vou me deslocando aqui para o lado direito e você vai vendo que essas colunas azuis aqui, ó, A, B, C, D e F, elas vão sumindo ali, ó, sacou? Coisa básica, né? Então, eu quero congelar daqui para cima e daqui para a esquerda. Então, eu não preciso fazer uma seleção de uma linha inteira, uma seleção grande para fazer isso. Esse papinho todo que eu estava falando até agora era só para te esclarecer isso na tua cabeça, né? Então, como é que você faz? Você vai marcar a célula que faz meio que uma interseção entre os dois ali. Então, se eu der um clique aqui, ó, você percebe que se eu pedir para congelar os painéis com base na seleção agora, ele vai congelar dessa célula que eu marquei aqui, ó, dessa célula que eu dei o clique, para cima, certo? E vai congelar também dessa célula para a esquerda. Daí tudo que tiver dessa célula para baixo e dessa célula para a direita vai continuar normal aí. Eu vou poder rolar para cima, para baixo. Agora essa parte superior e essa parte esquerda, elas vão ser congeladas. Vamos fazer um teste, né? Então a primeira coisa, eu sei que é a parte azul que eu quero congelar. Então eu dou um clique aqui, certo? Eu vou lá em exibir, dou um clique aqui em congelar os painéis. Não vou usar o recurso do meio, porque esse congela só a primeira linha. Não vou usar o recurso de baixo, porque esse só congela a primeira coluna. Vou usar o primeiro, que congela com base na seleção atual, que é essa célula aqui, certo? Então, se eu der um clique, ó, aí ele já faz um quadrantezinho aqui, ó, você vê, ó? Ele puxou o quadrantezinho para cá, puxou o quadrantezinho para cima. Perfeito? Foi por isso que eu fiz esse desenho aqui, aquela firulazinha, para que você entendesse aí onde eu queria chegar. Então, se eu
ficar dando cliques aqui, ó, na seta de direção para a direita, ó, ele vai se escondendo ali e todas essas colunas aqui, a B, a C, a D, a E e a F, vão continuar, certo? Estão congelados, sempre vão estar visíveis. Ah, Alex, onde é que eu vou usar essa besteira? Tenha calma aí, mais à frente no curso a gente vai diagramar projetos profissionais e tal. Aí a gente vai usar esse tipo de recurso aqui. Mas aqui já dá para a gente ter uma noção, né? Eu poderia colocar várias informações aqui de uma empresa, por exemplo, colocar, vamos supor, não fugindo muito do conteúdo, né? Mas, por exemplo, aqui eu poderia fazer uma seleção aqui, mesclar alguma célula, colocar uma cor de preenchimento branca aqui, com um contorno, certo? Um contorno total. E poderia pedir para o meu usuário da planilha digitar alguma entrada aqui dentro desse elemento gráfico. E quando ele desse um Enter, essa entrada, esse lançamento, poderia ir para um banquinho de dados, uma lista no Excel, certo? Seria uma interface que a gente está fazendo aqui para para aquela pessoa que vai fazer o uso da planilha que nós vamos projetar, fizer esse uso. Acho que deu para entender. Então, não fugindo muito do assunto, deixa eu detonar com isso aqui. Tem que desmesclar, né? Tá mesclado. Então, continuando aqui com o conteúdo do congelar os painéis. Sim, na parte inferior está congelado também, né? Na parte superior aqui. Como é que a gente descongela? Vai lá em exibir, vai lá em congelar, descongelar. Descongelou, perfeito? Vamos supor agora que eu queira congelar só a primeira e a segunda coluna e as linhas de 1 até 3, certo? Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, eu vou marcar todas essas colunas aqui. Estou vindo aqui em página inicial, borracha, limpar formatos. Eu limpei aquele preenchimento que eu fiz. Estou marcando aqui da linha 1 até a linha 6. Estou vindo na minha borracha, limpar formatos. Tranquilo. Agora eu quero deslocar isso para outro lugar aqui. Eu quero congelar 3 linhas na parte superior. Não é? Então vou marcar aqui de novo, só para ser mais, como é que eu posso dizer, didático. Não é? Selecionei 1, 2, 3, com a cor, aquele azulzinho pastel, tranquilo. E a coluna A e a coluna B, certo? Preenchi também. Então, o que é que eu teria que fazer aqui? É o mesmo esquema daqui, né? Eu teria que dar um clique nessa interseçãozinha aqui, ó, na parte superior de onde eu quero congelar o painel. Seria como se eu pegasse esse elemento que eu criei aqui, ó. Tenta fazer isso aí. É até um treinamento para você. Então, marca isso aqui, certo? Pega essa alce, aí você puxa para cá e solta. Clica fora, tranquilo. Então, para a gente congelar essa partezinha que foi pintada aqui, é o mesmo esquema, né? Dá um clique aqui, certo? Vai lá em congelar, exibir, congelar painéis, congelou, certo? Você vê que essa parte superior aqui, ela não vai sumir mais, e muito menos essa parte da direita, da esquerda aqui, a coluna A e a coluna B, ó, sempre vão estar visíveis. Posso ir apertando para a direita, sempre vai estar visível, volto, certo? E posso subir aqui até chegar na coluna da linha 1, tranquilo? Era isso que eu queria ter passado. Estou marcando a planilha inteira, Ctrl T. Você dá um clique onde não tem nada, dá um Ctrl T, você marca tudo. Você vem em página inicial, vem aqui ó, na borracha de formatação, limpar formatos. Ele limpa tudo, menos o congelamento. Você percebe que mesmo se eu der um clique aqui ó, em exibir e tirar as linhas, certo? Fica tudo branco. A linha tracejada só está marcando até onde eu posso imprimir com a folha de A4, certo? Mas as linhas que delimitam o congelamento, elas persistem, certo? Então eu posso ficar apertando aqui para baixo, ó. As linhas aqui elas vão mudando, tá na 11. Se eu ficar apertando para baixo, vai para 13, 14, 15, agora a 1, a 2 e a 3 persiste. Da mesma forma, se eu vim aqui para o lado direito, estou lá na coluna Z já, e a A e a B persistem. Coluna A, A, B e A.
é isso, eu acredito que deu para entender. É um recurso bem relativamente simples. Por incrível que pareça, tem gente que vai ministrar um curso de Excel e não ensina isso, certo? Então, a minha proposta aqui com o treinamento é abordar todas as ferramentas ali, as principais ferramentas desse primeiro módulo. E a partir do segundo a gente começar a trabalhar com fórmulas e tal. E juntar isso com um módulozinho também relacionado a... Um módulozinho não, né? Um módulo bem completo relacionados a gráficos, dashboards. E tô vendo também se eu coloco um bônus aí de Power BI pra gente estudar, né? É uma coisa que está bem na moda. Tranquilo? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, né? Eu vou ficando por aqui e até uma próxima aula.